História do Tranca-Ruas. Essa é a essência do Tranca-Ruas, tá? Iniciação à Casa de Padilha 7 para desenvolvimento. É feito 2 trabalhos, um de abertura de caminho com Tranca-Ruas e outro de proteção com Maria Padilha. É uma matrícula na Faculdade Mediúnica Casa de Padilha 7. Se você entrou para desenvolvimento, saiba que as entidades e o seu mentor saberá disso e vai haver cobranças de energia devido às transmutações dos módulos, as práticas daquele módulo. Cada módulo existe uma parte prática e você precisa receber aquela energia, se você não quiser executar, porque cada módulo ensina as práticas. Temos já em torno de quase 2 anos de faculdade mediúnica, que é o tempo que leva-se para concluir. Tem a mensalidade, 210 por mês. Você desenvolve, aprende tudo. Incorporação, banda, quimbanda, candomblé, kardecismo, feitiço, magia, oferenda de orixá, de entidade, Exu, cortes, rituais de bori, de feituras, de assentamentos. Vai partir a mãe ao pai pequeno, vai subir a mãe ao pai de santo. O Tranca-Ruas, ele é filho bastardo do Azariel, que é o primeiro anjo, ele trouxe a tecnologia. Inclusive tem uma passagem do Azariel lá em Êxodo, deu um bode branco para o Deus judeu. Ele é filho bastardo, então ele é um filho adotivo ali, foi um filho que o Azariel fez, que ele ficou vagando. Tinha poder, só que ele não sabia que tinha poder, que ele não sabia que o pai dele era um anjo. Ele foi criado assim, na rua, por isso que ele é dono das ruas. O Tranca-Ruas trabalhava com todos os outros Exus. Trabalhou na Calunga, no mar, com cigano. Tem um nomezinho que a cigana Carmen chama os Tranca-Ruas, eles não gostam, porque então o Tranca-Ruas passou na Índia, passou pelo Japão, ele andou o mundo todo. Até que ele teve ali a essência dos pactos, Ilha das Encruzilhadas, a primeira essência, já estava um pouco mais velha, estava fazendo os pactos com as pessoas. E ele descobriu que tinha uma moça que dava, né, conhecimento, ele buscava o conhecimento. Por isso que todo Tranca-Ruas que desce em terra, colocando aqui os Encruzilhadas, eles traz conhecimentos incríveis. Então são coisas assim que, se você for para analisar, como se fosse um diário de bordo, você pode confiar que ele vai falar, daqui 10 anos acontece. É incrível, porque ele já rodou esse mundo todo. Então ele conhece essa terra muito bem. E ele queria conhecimento. Foi lá para essa moça. Essa moça, que é a Maria Padilha, olhou ele e falou: uai, eu conheci essa energia. Ela conheceu a energia do Azariel e viu que ele tinha um potencial, que ela sabia que tinha os bastardos dele, mas não sabia que ia vir para ele. Então, automaticamente ela pegou e falou: não, você vai ser o meu braço direito. Mandou ele. Acabou que ela não fez o pacto com ele, acabou que ela tomou ele como esposo. E ele era jovem e ele, poxa, uma rainha, dizer assim, um andarilho, se apaixonar por uma rainha, ele catou a Padilha como esposa mesmo, e ele amou ela assim, e ama até hoje, de uma forma, em essência, linda. Você pode ver que Maria Padilha e Tranca-Ruas é o casal do século. Ela começou a ensinar muita coisa para ele, ensinou as interdimensões, ela se apaixonou por ele. Ela falou: olha, eu preciso de alguém para me ajudar, porque os meus filhos já estão trabalhando. Você aceita? E claro que eu aceito. Então aí ele virou Tranca-Ruas. Aí ele descobriu a sua ancestralidade. Ela conseguiu desdobrar ele para o passado. E aí ele descobriu a ancestralidade dele. E aí ele foi buscar informações do seu suposto pai. E ele acabou encontrando esse pai dele. O pai dele falou mais coisas para ele, que aí trouxe ele com mais poder. O Tranca-Ruas, ele fez o que? Ele tomou a parte ali, tomou como herança o reinado de Azariel. E aí ele juntou com a Padilha. Por isso que Tranca-Ruas e Maria Padilha é o auge. São um casal ali que tem que ter em todo o terreiro. Inclusive vou deixar aqui escrito aqui: todo terreiro tem que ter Padilha e Tranca-Ruas, tá? Eles são adorados ao primeiro, eles são como se fossem energias primordiais. O macho, o fêmeo, o masculino, o feminino, o alfa e o ômega, eles são essência. Por quê? Porque se não fosse eles, não teríamos incorporação, não teríamos entendimento, a comunicação com os Exus, porque eles que são ali a energia que compartilha
eles batalham e batalharam e conseguiram ali compartilhar a energia conosco. Então, se hoje você incorpora o seu Exu, conta desse casal, tá bom? Por isso que tem que ser adorado. Padilha principalmente. Terreiro que não tem Padilha como primordial, quebra. É consagrado. Por quê? Porque ela é a essência primordial de todos os Exus. Se não fosse Padilha, não teríamos a tecnologia espiritual que temos hoje. Acabou que ele tomou o partido e fez unir o pacto. E aí começou, porque antes, quando estava tendo a forma dos pactos, só tinha a Padilha e os Caveiras. Havia 4 na realidade, ficou só nos 3. Era só Padilha e Caveira. Quando o Tranca-Ruas assumiu a sua herança do seu pai, ele acabou trazendo ali um outro pacto. Então um pacto voltado ali à espiritualidade e também voltado à evolução, com os 3 pactos, Padilha, Tranca-Ruas e Exu Caveiras, que são os 3 pactos primordiais. 3, trindade, triângulo, evocação. Então o Tranca-Ruas veio, assumiu, casou com a rainha, teve ali a herança, teve toda a essência. Inclusive ele tem um apreço muito interessante com a Padilha das Almas. A princípio das Almas não aceitou ele como pai, porque ela não gostava do pai legítimo dele. Só que o Tranca-Ruas, como ele tinha ali um entendimento do mundo e a das almas não tinha, ele acabou mostrando o entendimento do mundo, então acabou trazendo uma energia muito boa. Então eles têm um relacionamento bem bacana, o Tranca-Ruas com a Padilha. Por isso que os Tranca-Ruas é bem voltado às Padilhas. Ele fez a linha de pacto dele. Depois que ele conheceu o pai dele falou que ele tinha outros irmãos. E aí ele foi atrás, que são 3, que é o Tranca-Ruas de Almas e o Tranca-Ruas de Imbaré. Então são 3 Tranca-Ruas primordiais que ficou ali entre o terceiro. O Imbaré, ele era mais rebelde, né? Mas eles conseguiram contato com o Imbaré, e o Imbaré colou com a falange dos Tranca-Ruas. E aí hoje eles descem nesse terreiro aí, dando ensinamento, curando, trazendo essência, mudando a vida de muitas pessoas. É uma falange imensa. Inclusive o pai, que é o meu Tranca-Ruas, o pai da casa, já falou que cada encruzilhada nessa terra tem um Tranca-Ruas que responde, porque eles cuidam das encruzilhadas. Padilhas também. Então assim, é um casal maravilhoso. Eu amo conversar com eles. Eles são os únicos que aceitam minha loucura. Ele descobriu a sua essência. Ele sempre descobre, tá? Inclusive os médios de Tranca-Ruas, quando eles descobrem que são filhos de Tranca-Ruas das encruzilhadas, desperta algo neles que é como se fosse uma herança que carrega. E muda consciência, muda jeito de pensar, tanto a espiritualidade como o carnal. Isso é uma magnitude dos filhos de Tranca-Ruas que cede pra gente. Ele tem que ser sempre honrado aí, porque ele traz muito conhecimento. Eu tenho um Tranca-Ruas de 7 encruzilhadas.